Seja bem-vindo ao Despertar. O meu nome é Paulo Roberto e o tema de hoje é confiança na palavra de Deus. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que forneça comida. Porque houve seca sobre aquele lugar, sobre aquela nação. A palavra de Deus diz que Israel havia abandonado o seu Deus e buscado um Deus pagão. Israel deixou de crer o quê? Nos mandamentos de Deus e no quê? Na sua aliança. Para buscar e adorar um Deus que não é Deus. Um Deus que é feito por mão de homens. Ele abandonou totalmente a Deus. E Deus levanta Elias para o quê? Para profetizar sobre aquela nação pecadora. Dizendo assim que durante 3 anos e meio não haveria de chover. E Deus conduz Elias o quê? Para um lugar, para um riacho. E Deus disse o quê? Que ali ele iria sustentá-lo. De dia, Deus conduziu o quê? Corvos para que levasse para Elias o quê? Pão e carne. E à tarde, Elias bebia do riacho. Mas aquela mesma provisão que Deus havia dado para Elias, ela secou. Muitas vezes uma provisão que Deus traz para mim, para você na nossa vida, ela se esgota. E a gente pensa assim, pô, Deus prometeu, Deus nos deu isso, e de repente se acabou. Neste momento que você esteja vivendo, que você não venha temer, você não venha ficar com medo, atemorizado, aflito, mas que nestes momentos difíceis, você venha crer fielmente na palavra de Deus. Que você venha demonstrar que a sua dependência ela está na palavra de Deus. Elias poderia ficar atormentado, com medo, mas que ele confiou novamente na orientação que Deus havia lhe dado. Deus disse para ele, vá para uma cidade, porque ali eu tinha ordenado que uma viúva lhe sustente. E Elias confiou na palavra de Deus. E Elias se levanta e vai naquela cidade. Mas quando ele chega naquela cidade, ele se depara com uma viúva. Naquela época, uma viúva ela tinha que ser sustentada. Porque ela não tinha um provedor, ela não tinha um homem que trazia sustento para o seu lar, para a sua casa. Ela dependia das pessoas. E essa viúva que dependia das pessoas, ela é o quê? Deus havia ordenado para que ela sustentasse a Elias. E Elias, quando ele encontra aquela viúva, ele se depara o quê? Com a dificuldade, com a limitação daquela viúva. Deus, ele vê o quê? Além das nossas limitações, além das nossas dificuldades. Aquela viúva, segundo a palavra aqui na Bíblia, ela não tinha condição alguma de sustentar Elias, e nem mesmo de se manter. Ela e a sua família, seu filho. Mas Deus sabia que ela tinha condição, porque Deus iria prover. Jesus disse assim, na oração do Pai Nosso, dai-nos o pão de cada dia. Deus que traz o quê? O sustento, o pão nosso de cada dia. Que eu e você viemos confiar nesse momento de tribulação, de adversidade, que eu e você estejamos passando. Que a nossa confiança venha estar na palavra de Deus. E Elias, ele aparece para aquela viúva e pede que ela trouxesse água para ele beber. E quando ela vai buscar água para o profeta, ele fala, traz também um bocado de pão para mim. E ela diz para o profeta, ó profeta, não tenho nada em casa. Única coisa que eu tenho é o quê? Um bocado de farinha e um bocado de azeite. Eu estou vindo aqui buscar uns gravetos para que eu viesse cozer. E quando eu preparasse isso, não haverá mais nada. Eu e meu filho iremos de comer e depois que morreremos. Porque vai ter acabado todo a provisão, todo o alimento. Não tenho mais nenhum recurso para me manter viva. Às vezes o seu recurso é isso aí que você tem. Às vezes você pensa que é pouco. Mas nesse pouco que você tem, Deus o quê? Quer trazer abundância. Deus quer trazer um milagre. Que você venha ser grato pelo aquilo que você tem. Que neste momento de adversidade, eu e você não venhamos murmurar. Não venhamos deixar de crer. Não venhamos falar palavras de blasfemas.
mas que você venhamos ser grato por aquilo que nós temos. Mas o profeta fala assim para a viúva. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vai para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele diz: essa provisão que você tem, essa farinha e essa botija, Deus vai fazer um milagre. Deus quer fazer um milagre naquilo que você tem. Naquilo que você tem. Você pode estar desempregado, que os seus olhos naturais venham ver que você não tem condição, que não tem como você sobreviver. Deus quer usar algo na sua vida para que o milagre venha ser abundante sobre a sua vida. E que neste milagre você venha ver o poder de Deus. E através do poder de Deus, eu e você venhamos ser quebrantados. Que nós venhamos reconhecer que Deus é Senhor. O milagre, ele traz sobre a nossa vida o quê? Quebrantamento. Ele traz que na nossa vida que a nossa dependência está em Deus. Sem Deus, nada eu e você podemos fazer. Que a nossa dependência, o milagre, ela traz isso. Que a nossa confiança está em Deus. Sem Deus, nada nós somos. E a palavra de Deus diz que houve uma provisão tremenda sobre a vida daquela viúva. Aquela viúva, nos olhos naturais, não tinha condição de sustentar aquele profeta. Ela não tinha como sustentar nem seu filho, nem sua família. Às vezes você pensa que você não tem condição. Mas nesse pouco que você tem, Deus quer abençoar você e as pessoas que estão em sua volta. Neste pouco, Deus quer trazer abundância. Deus quer abençoar, não simplesmente em você, mas as pessoas que estão em sua volta. Que você venha o quê? A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Se você está dando porque você tem algo. E a viúva pôde dar para o profeta. Porque houve o quê? Um milagre, abastança. Deus proveu sobre aquela vida. No meio da sequidão. No meio da crise. Deus se manifestou poderosamente sobre a vida daquela viúva e sobre a vida daquele profeta que creu na palavra de Deus. Que a minha dependência, a sua dependência, venha estar na palavra de Deus. Não importa o que você esteja vivendo, ainda que nos olhos naturais venha o quê? Secado a provisão da sua vida. Deus irá o quê? Levantar você novamente, irá te conduzir a um milagre maior. Que você venha crer. E a palavra diz assim: e ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Ela fez conforme que o profeta havia dito, conforme a palavra de Deus. Ela confiou fielmente na palavra de Deus. Se ela não houvesse crido na palavra de Deus, se ela falasse assim: profeta, não tem como não. Eu vou cozinhar primeiramente para o meu filho e nós vamos comer. Certamente ela haveria morrido, ela, a sua casa. Mas ela creu na palavra do profeta. E assim houve vida sobre o lar dela, sobre a casa dela. Aquela morte que rodeava a vida dela não a pegou. Então que você venha crer fielmente na palavra de Deus. Que ainda que a circunstância diz que não tem jeito, que não vai dar, ainda que nossos olhos naturais, se nós fizer segundo a palavra de Deus, parece ser perda. Parece. Mas se eu e você formos fiel à palavra de Deus, essa palavra de Deus trará vida para nós, como trouxe vida para aquela viúva. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra proferida pelo profeta. Que eu e você, nesse dia, devemos confiar na palavra de Deus. Não importa a circunstância que você estejamos vivendo. Quero orar para você. Senhor, eu não sei o que este homem, esta mulher está passando neste momento, mas eu sei que Tu é o Deus da provisão, que aquele que confia no Senhor, meu Pai,
na tua palavra, o Senhor, meu Pai, faz algo poderoso. Conforme essa palavra que foi colocada no coração dela, meu Pai. Que o Senhor venha trazer cura, libertação, provisão. Que eles venham saber que essa provisão, que esse milagre provém do Senhor. Que nesse dia você venha ter a provisão de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, em nome de Jesus.